Olá, vamos começar agora o módulo Por que certificar? A gente sabe que um projeto ou uma obra com certificação ambiental, ela demonstra o que para a sociedade? Ela demonstra que esse edifício teve no seu processo de concepção e execução preocupações com o meio ambiente e com os usuários. Perceba, meio ambiente e usuários. Mas na prática, o que isso significa? A gente vai ver alguns exemplos agora de preocupações com o meio ambiente, preocupações com a sustentabilidade, na verdade, exigências por parte dos órgãos de certificação ambiental que geram impacto no desenvolvimento dos projetos. E para isso, é interessante que a gente imagine que estamos desenvolvendo um projeto de um edifício comercial de grande porte, para a gente poder encaixar esses exemplos dentro desse suposto projeto que a gente está desenvolvendo, ok? Então, para começar, a gente tem aqui uma imagem de uma lâmpada LED. As lâmpadas LED hoje em dia são as lâmpadas mais econômicas que a gente pode encontrar no mercado e para aplicar em projetos residenciais, comerciais, enfim. Por que a escolha da lâmpada LED? No momento que o empreendedor resolve atender um dos itens da certificação ambiental, que é procurar economizar, procurar reduzir o gasto energético do empreendimento. Adotando um sistema de iluminação LED no empreendimento, em todo o edifício comercial, em comparação ao sistema tradicional de iluminação, que é a lâmpada fluorescente hoje em dia, seja de 40 watts, seja de 32 watts, esse edifício ele vai, com certeza, ter um gasto energético muito menor. E com isso, ele atende ao quesito de certificação ambiental e gera outras implicações, que a gente sabe quais são. Ou seja, esse empreendimento vai gastar muito menos energia, vai ter uma conta de luz muito menor. Economia para o empreendedor. Esse edifício vai exigir menos da rede pública de energia. Esse edifício não vai onerar tanto a rede pública, que a gente sabe que tem os seus limites. Não só a parte de iluminação é um exemplo que a gente pode utilizar, mas também o aproveitamento da água de chuva. Um dos pontos positivos do aproveitamento da água de chuva é a utilização dessa água para bacias sanitárias, mictórios, por exemplo, lavagem de garagem do empreendimento, rega de jardim. Essa água ela pode ser captada, armazenada dentro do empreendimento. Eles podem fazer o projeto pode prever sistemas de tratamento dessa água. Logicamente, ela não precisa ser potável para esses usos que nós comentamos aqui, ou seja, mictórios, bacias, lavagem de pisos. A água potável é utilizada somente para consumo humano e é a água fornecida pelas concessionárias locais. Ou seja, não é necessário que o empreendimento utilize a água das concessionárias que é potável para usos como a bacia sanitária e mictórios. Ou seja, a água de chuva ela pode ser utilizada perfeitamente para essa finalidade. Então, esse é mais um ponto a favor do empreendimento com relação à sustentabilidade, ao aproveitamento da água de chuva. E assim como no caso das lâmpadas LED, que acabam fazendo com que o edifício seja um edifício que exija menos das concessionárias locais, a utilização da água de chuva é a mesma coisa com relação às concessionárias de abastecimento de água. Ou seja, o edifício vai consumir menos água da rede pública, também vai ter o seu benefício com relação à conta de água, enfim. E vai gerar um impacto maior no sentido de deixar as reservas para outros empreendimentos. Um outro exemplo muito interessante para a certificação ambiental é a aplicação de bicicletários dentro do empreendimento. Comparado com os outros dois sistemas, ele me parece o mais simples, não sei se para você também. Vou instalar ali um bicicletário para parar a bicicleta e tudo mais. Não é só isso, na verdade. No momento que a intenção de fazer com que os funcionários realmente deixem de utilizar os seus carros e venham de bicicleta, faz com que não seja só a implantação de um estacionamento de bicicleta, mas também a implantação de vestiários, por exemplo, para esses funcionários. Ou seja, o incentivo tem que ser completo. E quais as vantagens, né? O que a gente pode ganhar com a implantação de um bicicletário? O empreendimento que incentiva o uso de bicicleta, no caso aplicando bicicletário, vestiários para os funcionários, faz com que ocorra uma redução da quantidade de veículos nas ruas. E isso faz com que se reduz a quantidade de poluentes atmosféricos emitidos por esses veículos
faz com que ocorra menos trânsito também nas ruas, ou seja, o trânsito vai fluir melhor. E tem a vantagem para o empreendedor, que é ligada, é uma vantagem que vem dos funcionários e que também reflete no empreendedor, que é o seguinte: os funcionários deixam de ser sedentários no momento que eles deixam o carro em casa e adotam a bicicleta como meio de transporte. E a gente sabe que funcionários que não são sedentários, ou seja, funcionários que praticam atividade física regularmente, são funcionários que adoecem menos. São funcionários que faltam menos para ir ao médico, por exemplo. São funcionários que têm mais disposição para trabalhar. Enfim, são funcionários que produzem mais. Continuando nesse assunto de certificação ambiental, pensando no usuário da edificação, temos um outro exemplo aqui que é a qualidade do som dos ambientes de trabalho. Qualidade acústica dos ambientes. Como que essa preocupação tem impacto dentro do processo de projeto e de obra? Bom, primeiramente, essa preocupação tem que ser atendida fazendo uma medição acústica do local. Um profissional é acionado, é feita toda uma medição do entorno desse empreendimento antes de qualquer coisa, antes de fazer o projeto, enfim. Para identificar, por exemplo, a presença de rodovias com tráfego muito intenso, avenidas, escolas onde o barulho também é muito intenso das crianças, aeroporto, indústrias, enfim, tudo que pode afetar essa qualidade acústica do empreendimento. No momento que isso é identificado, os projetos começam a trabalhar a partir desses dados que são levantados. Ou seja, se é identificada uma fonte de ruído de um dos lados do empreendimento, é muito importante que o projetista pense em, dentro do possível, logicamente, colocar janelas para o lado oposto. Nem sempre isso é possível, então outras alternativas podem vir a ser utilizadas, como, por exemplo, a utilização de janelas acústicas, tratamentos internos nos ambientes de trabalho, como aplicação de forros, carpetes, móveis com proteção acústica, tratamento acústico, salas de reunião fechadas. Enfim, as possibilidades são muitas, mas o objetivo principal desse item é a qualidade acústica do ambiente, que tem como objetivo final o conforto dos funcionários do empreendimento. Enfim, muitos outros itens podem ser somados a esses exemplos, que na verdade esses itens eles fazem parte dos referenciais e guias. Eles todos estão listados no material que nós vamos ver nos próximos vídeos. E, no final das contas, o atendimento a todos esses itens faz com que o edifício ganhe aí o seu selo de certificação ambiental. O edifício pode ser considerado como sustentável. Acho que deu para entender com esses pequenos exemplos de que a certificação ambiental de um edifício, ele é a soma de pequenas ações no atendimento a pequenos itens como esses: a iluminação artificial das áreas de trabalho, aproveitamento das águas de chuva, presença e incentivo para a utilização de transporte limpo, como a bicicleta, junto aos funcionários, qualidades dos ambientes, com a redução do ruído, enfim. A gente pode listar muitas outras coisas que tem nesses referenciais e guias, como, por exemplo, aproveitamento da luz solar natural para a iluminação dos ambientes de trabalho, tentando reduzir ao máximo a necessidade de luz artificial durante o dia. É uma medida, é um dos pontos da certificação ambiental. Preocupação com a manutenção dos sistemas instalados, tudo que está instalado no edifício é de fácil manutenção. Como é que isso funciona? Ou seja, diversos pontos, diversos assuntos muito pontuais, onde cada um é sendo atendido aos poucos durante o projeto, durante a elaboração da obra e que chega aí no resultado da certificação ambiental. Agora, nós estamos vendo que todos esses pontos, eles têm uma série de implicações positivas no meio ambiente e nos usuários. Então, acho que agora é possível responder a pergunta desse módulo, ou seja, por que certificar? Do ponto de vista do empreendedor, o empreendedor ele vai gastar nessa obra certificada 5% a mais do que numa obra tradicional. Entretanto, o retorno dele ele vai ser feito de 2 a 5 anos. Isso é uma média mundial para edifícios certificados. Então, o empreendedor ele vai ter o retorno desse investimento maior inicial e, após esse período de retorno, ele vai ter o edifício de melhor desempenho para toda a vida. Além disso, o empreendedor ele vai ter a possibilidade de utilizar o fato do edifício dele ser certificado como marketing da empresa, que é muito interessante também.
A pergunta por que certificar para os usuários do empreendimento? De uma forma geral, os usuários terão um melhor local de trabalho. O edifício, na verdade, ele tem até um papel educativo para esses funcionários, uma vez que eles vivenciam as práticas de sustentabilidade dentro do edifício, como, por exemplo, programa de reciclagem, que é um dos itens necessários para a certificação ambiental, práticas de manutenção muito bem elaboradas, materiais ecologicamente corretos que são aplicados, enfim. O edifício como um todo, ele serve de exemplo para os usuários do edifício. Porque certificar também pode ser respondido pelo entorno e sociedade, ou seja, pelos exemplos que a gente viu, o edifício ele tem baixo impacto no seu entorno e na sociedade como um todo. E por fim, a certificação ambiental tem um papel interessante no mercado de trabalho da arquitetura, engenharia e construção civil. Mais profissionais são empregados na etapa de projeto, como nós vimos, a parte acústica, medições, tem a parte termoenergética, tem a parte do meio ambiente. Mais profissionais são envolvidos justamente porque o projeto ele tem que atender diversos itens de sustentabilidade para ser um projeto melhor e fazer uma obra melhor. A obra acaba envolvendo também mais profissionais do que o mercado normalmente envolve, principalmente na parte de gestão de resíduos, cuidados com o meio ambiente, enfim, e o próprio acompanhamento da certificação ambiental. Ou seja, a resposta para essa pergunta, então, pode ser dada por vários intervenientes, vários participantes de todo esse processo. E como as respostas são sempre vantajosas, é por isso que nós vemos hoje em dia cada vez mais edifícios com o processo de certificação ambiental, ok? Vamos agora para os próximos módulos.